feito por nosso catedrático Noel. Por favor. Como são velhos. Passa hoje. Quatro Deus. Que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Boa noite, caríssimos amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Também aqueles que nos acompanham pela internet. Caríssimos amados, hoje o Evangelho nos ensina e nos conta uma história belíssima. E, porém, o tema é para nossa reflexão. O Evangelho de hoje fala sobre os 10 leprosos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos garante que quando nós acreditamos e temos fé, nós venceremos todas as nossas dificuldades, principalmente aquelas que são do corpo e da alma. Então eu coloquei para essa síntese: levanta-te e vai, tua fé te curou. É preciso, por meio da nossa fé, percebermos que Jesus Cristo caminha ao nosso lado, mesmo diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios diários. E Ele nos cura, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele cura as enfermidades do corpo e as enfermidades espirituais. Jesus opera milagres naqueles que têm fé e naqueles que acreditam no poder de Deus. Isso é feito todos os dias na nossa vida. Todos os dias Deus opera milagre em cada um de nós. É porque nós não percebemos, porque nós vivemos muito apegado às coisas do mundo, às coisas materiais. Nós, os cristãos, como por causa das nossas vaidades, deixamos de ver nele a bondade e o amor que Deus tem em nossa vida e por nossa vida. Sabemos que o tempo, ou seja, sabemos que naquele tempo os leprosos eram marginalizados e não podiam aproximar das pessoas. Mas aquele leproso foram ao encontro com Jesus, mesmo ele sabendo que não era permitido se aproximar dos irmãos. Mas eles, por a fé e com a fé, eles clamaram, se aproximaram de Jesus e à distância clamaram, pedindo a cura. E Jesus não perguntou a eles quem eles eram, apenas deu a ele, ou seja, a todos eles, aos 10, a cura, e disse assim: ide e apresentai ao sacerdote. Então eles foram felizes,
alegres. Mas o que aconteceu? Entre os 10, somente um voltou para agradecer Jesus. Veja. E Jesus disse: cadê os 9 que foram curados? Porque só tem um aqui. E que Jesus disse para ele: tua fé te curou. Veja, aqueles outros 9 foram curados das enfermidades materiais do corpo, mas aquele que voltou recebeu a salvação porque acreditou em Jesus Cristo. Aquele que voltou confiou plenamente que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que a sua cura não era a cura do corpo, mas sim da alma. E Jesus Cristo deixou bem claro: tua fé te salvou. Por quê? Porque eles acreditaram, ou seja, porque ele acreditou que Jesus Cristo curava o corpo e a alma. E ele era o único que dava a salvação eterna. Então, caríssimos amados, nós precisamos compreendermos que Jesus Cristo está todos os dias ao nosso lado. E Ele clama por nós. Quando nós encontramos Jesus na Eucaristia, nós devemos adorarmos em plenitude, porque nós estamos recebendo a cura do corpo e da alma. Por isso, é preciso que nós tenhamos a consciência daqueles leprosos, mas sim daquele único que voltou e agradeceu a Deus da cura que recebeu. Quantas vezes precisamos em nossa vida lembrar que Jesus Cristo caminha ao nosso lado? Ele caminha ao nosso lado e nos dá a proteção da nossa família, nos dá força para vencermos todas as doenças, nos dá coragem para enfrentarmos o desafio da vida. Nós não conseguiríamos tudo isso sozinhos. É porque Jesus está ao nosso lado. Mas eu preciso ser como aquele leproso que teve a coragem de voltar e diante do Filho de Deus dizer para ele: Senhor, eu estou aqui porque eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e que sem Ti eu não alcançarei a vida eterna. No momento em que os 10 leprosos, movidos pela fé, retornou para agradecer o milagre, ele recebeu de Jesus a palavra que deveria ser algo mais profundo em nossa vida, porque quando nós acreditamos que Jesus está ao nosso lado, nós temos mais coragem para caminharmos, principalmente diante das nossas fraquezas. Portanto, diante dos ensinamentos do Evangelho, precisamos agradecer a Jesus Cristo pelas graças recebidas todos os dias, agradecer pela fé, pela Santa Eucaristia na Santa Missa, pelo perdão dos pecados, pela família, pela saúde e principalmente pela graça da vida eterna. Essa sim, essa é a maior de tudo, porque de tudo que existe na vida, o que eu mais busco é ter a graça de ser recebido na vida eterna, porque tudo isso é que passa: bens, dinheiro, boniteza, tudo. Mas a gente recebermos a graça de entrarmos no reino de Deus, isso deve ser a nossa maior riqueza, ou o nosso maior desejo. Por isso, eu quero nesse momento pedir a todos vocês que
nossa irmã. Cantemos. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vocês acreditam que esse refrão eu coloquei na minha mente quando eu era criança, porque toda a família de minha mãe sempre foram religiosas. Minha avó tem uma igreja, nós temos a capela no nosso terreno lá em Alagoas, e eu era criança e acompanhava minha mãe, e ficou gravado na minha mente esse refrão. Não tem coisa mais linda do que nós pedimos ao seu Deus o Espírito Santo. É isso que me fortalece. Eu já passei por diversos problemas. Já disseram que o último momento que eu passei no hospital, disseram que eu não voltava mais, que se voltasse eu ficava inútil, eu ficava na cadeira de roda, que eu era doido. Mas Jesus Cristo estava comigo e está comigo. E para mim a maior alegria está aqui com vocês, falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Isso para mim me fortalece. Então, queridos amados, que sejamos, cada um de nós, aquele leproso que voltou para agradecer Jesus Cristo. Porque nós aqui na terra, nós somos apenas um pobre pecador. Precisamos da graça dele todos os dias. Agora, nesse momento, eu peço que nós rezemos para cada um de nós. E juntos vamos orar. Senhor Jesus Cristo, reconheço que Tu és misericordioso. Ajuda-me a reconhecer o Teu milagre em minha vida. E que a Tua graça seja luz na minha vida. Ilumina-me para que eu responda com gratidão às graças recebidas todos os dias. Que minha vida de fé em Ti seja fonte de salvação eterna, principalmente da minha alma. Assim como o leproso, Jesus Cristo, eu confio em Ti. Amém. Que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós, principalmente sobre as famílias, sobre os irmãos que estão afastados, sobre aqueles que não puderam comparecer e aqueles que se encontram nos hospitais, os seus acompanhantes e, principalmente, aqueles que buscam a Deus todos os dias e confia e sabe que Ele está ao lado de cada um de nós. A palavra de Deus esteja com todos vocês. Amém. Amém. Vamos encerrar o nosso texto pedindo a todos os santos que foram citados aqui, inclusive esse de hoje, São Josafá, São Levino e São Cuniberto, além dos nossos já, que todos intercedam ao Pai e que o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Senhor, com intercessão de todos que já falamos, o Senhor nos dê a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança.